Graça e paz, Igreja do Avivamento, boa tarde, quase uma boa noite. Eu fiquei responsável de trazer a palavra hoje, e que Deus venha falar com você, não aquilo que você espera, mas aquilo que Ele mesmo quer falar para vocês, amém? Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, pelos pastores, pela confiança, mais de uma vez, estar aqui, falando do amor de Deus e dessa palavra, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Os que possam me acompanhar nesta leitura, fiquem à vontade, amém? Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar. Para o poente do sol será vosso termo. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, e lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Recebi o convite de trazer a palavra neste domingo, e por um minuto eu fiquei pensando, Senhor, qual a palavra que eu vou trazer neste domingo? Aí a palavra que o Senhor me deu foi essa de Josué, porque nós vivemos dias tortuosos, vivemos dias de incertezas, vivemos dias que a gente não sabe o que irá acontecer com nossas vidas. Simplesmente nós saímos com a esperança e a certeza do retorno, mas às vezes isso não pode acontecer. Hoje eu estava refletindo no ano de 2020, e se passou já um ano de tudo que está acontecendo, e praticamente a gente continua vivendo quase 80% que a gente viveu em 2020, porque nós estamos lutando uma guerra, uma batalha. Nós estamos vivendo dias de incertezas. Mas uma coisa que me deixa bastante contente, bastante alegre, é que todas as situações que nós passamos, eu posso ter certeza que o Senhor, Ele está conosco. Amém? E o Senhor me levou no livro de Josué. Fui pesquisar um pouco sobre Josué, quem era Josué. A Bíblia fala que Josué era filho de Num. Ele era o braço direito de Moisés. Moisés já era um líder capacitado. Agora, se você parar para pesquisar, ouvir e ler sobre Josué, você vai ver que Josué, ele se espelhava em quem lhe capacitou para ser quem ele era.
Só que Josué, mesmo ele sendo um líder formado, assim como eu e você, tem certas ocasiões que entra nosso lado humano, entra aquele lado das incertezas, entra aquele lado dizendo assim: será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu não vou falhar? Será que isso não é demais para me liderar? Será que Deus, tem certeza que o Senhor está falando comigo? Às vezes a gente chega a questionar certas situações que nós estamos passando, não é isso? E sem demora, o tema dessa mensagem é: anime-se, o Senhor é contigo. E Josué, ele estava diante de uma situação. Moisés estava morto. Quem ia liderar o povo? Podia ser qualquer um. Todos ali estavam aptos a liderar o povo. Todo líder tribal poderia muito bem liderar o povo. Agora a pergunta é: por que Deus escolheu justamente Josué? Eu fiz essa pergunta para mim, depois eu fui ver, porque se você ler no livro de Êxodo, ou o livro de Josué, praticamente todo, você vai ver que Josué era o único que estava ali com seu líder, aprendendo. A Bíblia não vai relatar outro homem, não vai relatar outro líder ali que estava bem mais capacitado, a não ser Josué. Então, Josué chega diante do Rio Jordão, aí que ele vê as dificuldades. Não está na Bíblia, não está, mas eu creio que ali naquele momento, as pessoas que eram lideradas por Josué chegaram até um ponto de querer questionar ele. Porque, deixa eu te falar algo, nem todo mundo que está perto de você quer ver o teu bem. Nem todo mundo que diz assim: eu estou contigo, realmente está. E pode ter certeza que aquelas pessoas que diziam assim: Josué, eu estou contigo, não estavam. Amém? E eu quero falar de 4 pontos dessa noite. O primeiro ponto é: Deus, ele anima Josué. No versículo 6, fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Josué estava abalado. Josué estava abalado, porque o povo estava acostumado a ver o que Moisés fazia. O povo já estava acostumado a olhar e ver os milagres que Deus fazia através de Moisés. Então, como o povo não tinha visto Josué fazer tudo que Moisés fazia, então aquilo desanimou até o próprio Josué. Mas o Senhor aqui no versículo 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Ei, deixa eu te falar algo: se o Senhor te escolheu, é porque Ele confia na tua capacidade. Ei, se o Senhor te escolheu, te chamou, é porque Ele acredita que tu pode resolver o que Ele te ordenou. Se o Senhor diz assim, não desanima que eu estou contigo, eu quero dizer para ti, fica tranquilo. Se o Senhor te prometeu, Ele fará. A Bíblia fala no livro de Números, que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Ele prometeu algo, Ele cumprirá na tua vida. Amém? E o segundo ponto é: não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Projeta para mim 1 Samuel 17, 23 e 27. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, 23
E estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias. Os filisteus de Gate falou conforme aquela palavra de Davi e ouviu. Passa. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante deles e temia grandemente. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, pois que o homem que feriu o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, a quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Amém? Não devemos nos prostrar diante da dificuldade. Davi foi fazer uma visitação para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi, quando chegou diante daquela situação, ele encontrou uma oportunidade que mudaria a sua vida. Davi viu um incircunciso desafiando o exército de Deus. Então Davi olha e pergunta: se eu derrotar esse incircunciso, o que eu ganho? Não devemos nos prostrar diante da dificuldade. Olha o ponto. Então aqueles homens começaram a falar: olha, o homem que feriu o gigante, o rei, vai isentar sua família de impostos, vai enriquecer com ouro e prata, e ainda mais vai dar a sua filha em casamento. Então Davi olhou e viu ali uma situação que poderia mudar a sua vida. A Bíblia diz que Golias chega e diz que vai enfrentar, Davi diz que vai enfrentar Golias. E Davi não era um homem treinado para a guerra. Davi era aquele cara que fazia as coisas no anonimato, que fazia as coisas que só ele e Deus sabia. Que ele fazia as coisas que não precisava de homem, não precisava de ninguém estar olhando, precisava do aprove de Deus, o que precisava. Então, Davi vai enfrentar. Davi, quando olha para aquele gigante, uma observação, que Davi não olha e chama de gigante. Davi olha para aquele problema e diz: olha, isso aqui é um incircunciso. Ei, todos nós passamos por problema, todos nós passamos por dificuldade. Cabe a eu e você ficar na dificuldade. Ei, nós temos que fazer como Davi. A Bíblia fala que Davi vai enfrentar o gigante, e a Bíblia diz que ele teve sucesso, e a sua vida foi mudada. Por quê? Porque ele não se curvou diante das dificuldades. Não devemos nos curvar diante da dificuldade em hipótese nenhuma. Olha o tema: anime-se, o Senhor é contigo. Josué, tem bom ânimo, Josué. Deus estava querendo dizer para Josué: eu que estou te enviando, Josué. Josué, tu tem que confiar em mim, Josué. O grande problema é que às vezes que as dificuldades vêm, nós nos curvamos. O grande problema é que às vezes, em vez de a gente romper o sobrenatural, nós ficamos ali no natural. Lá em Colossenses 3, capítulo 20, 3:20, se eu não me engano, se não me falha a memória, diz assim: pensamentos pequenos te levarão a lugares pequenos. Não, perdão. Devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque quando nós pensamos nas coisas terrenas, nós não avançamos. Agora, quando nós pensamos nas coisas que vêm do alto, aí sim. Pensamentos pequenos te levarão a lugares pequenos, mas pensamentos grandes te levarão a lugares grandiosos. Agora a pergunta é: cabe a eu, a você, nós decidir se vamos nos curvar ou mesmo assim vamos se levantar, vamos lutar. Amém? O terceiro ponto é: Deus exige a obediência de Josué. No versículo 8,
no versículo 8, fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Amém? Projeta para mim 1 Samuel 15. Primeiro Samuel 15, versículo 23. Porque a rebelião, o pecado, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitarás a ti, para que não sejais reis. Essa foi uma palavra que o profeta falou para Saul. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O que Deus falou aqui para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha o cuidado, olha o zelo que o Senhor tem com aqueles que Ele chama para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. O Senhor, Ele não dá as ferramentas certas, Ele nos capacita da maneira correta, e mesmo assim, Ele ainda está conosco, Ele ainda te dá os caminhos certos. Josué, não te aparta da tua boca este livro, não te aparta aquilo que tu viu Moisés fazendo, não te aparta aquilo que Moisés designou para te fazer, Josué. Porque quando nós não obedecemos o que o Senhor designa para nós fazermos, acontece o que Saul, que fez com Saul. Então Deus, Ele exige obediência de nós. Deus, Ele quer que nós venhamos ser obedientes. Deus, Ele quer que nós venhamos simplesmente não só adorar, mas Ele não quer que nós só venhamos ser obedientes, mas que nós quisermos adorar, que nós venhamos conhecer cada vez mais a Sua presença. E o quarto ponto é: a obediência atrai a bênção para nossas vidas. Esse ponto me fez me lembrar de Pedro. A Bíblia fala que Jesus estava andando na praia e ele se depara com um barco que tinha passado a noite toda dentro do mar pescando. E Jesus olha para aquele barco, olha para aqueles homens que estão ali e vê que algo não está certo. Porque eles tinham passado a noite todinha pescando. Eles tinham passado a noite toda em mar dentro, trabalhando, tinham investido tempo, tinham investido dinheiro, tinham investido entre outras coisas. E o Senhor sabia que eles não poderiam sair daquela forma que eles entraram naquele barco. Então o Senhor, Ele queria mudar a vida daqueles 3 homens. A Bíblia diz que Jesus entra num barco. Ele estava guardando as redes, estava lavando, estava guardando as redes. Eu creio naquele momento, como todos conhecem a história de Pedro, sabe que Pedro, ele era um homem truculento, ignorante. Ele era aquele homem que não era um homem ignorante. E eu creio que naquele momento Jesus Cristo olhando para ele, dizendo assim: posso entrar no teu barco? Eu fico imaginando Pedro dizer assim: entra. Mas Pedro não sabia que um grande milagre iria acontecer na vida dele, na vida dos seus 2 sócios, na vida daquele povo que se encontrava naquele barco. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco. E Jesus dá um comando: lança as redes. E eu fico mais imaginando ainda Pedro de novo olhando para Tiago e João, dizendo: rapaz, será que esse camarada não sabe que nós somos experientes, nós vivemos de pesca? Nós somos será que ele não sabe que nós somos experientes? Nós sabemos aonde pescar. Está vendo que aonde ele manda lançar as redes, não vamos ter sucesso.
Mas Jesus ele lança as redes. E o grande diferencial para a bênção chegar na minha e na sua vida é a obediência nos atrai. A obediência atrai a bênção para a nossa vida. O cara pode dizer assim: Pedro foi ignorante de tudo, mas foi ignorante, mas pelo menos obedeceu. A Bíblia diz que ele lançou suas redes. E uma grande pescaria eles obtiveram. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos, quando nós nos colocamos, os nossos projetos, quando nós colocamos os nossos afazeres, quando nós colocamos nossos sonhos diante do Senhor, eu quero dizer para você que Deus, Ele irá se concretizar, porque o Senhor é fiel. A palavra de Deus diz que mesmo quando nós somos infiéis, mesmo assim Ele permanece fiel. Dá só um pequeno testemunho aqui. Sexta-feira a gente estava se reunindo com os pastores e eu estava contando a minha trajetória, como a gente conseguiu chegar, onde eu consegui chegar. E ontem eu estava pensando, eu digo, rapaz, isso é coisa de louco. Mas não, cara. Deus trabalha no mínimo detalhe, cara. Deus trabalha assim naquelas pequenas coisas. Ele quer ver até onde vai a tua capacidade. Ele quer saber aonde tu vai, qual é a tua obediência. Ele quer saber até onde tu vai para tu poder chegar à tua bênção. Anima-te. O Senhor é contigo. Amém? E eu queria orar, fazer uma oração por você neste momento. Você que está aqui, fique de pé. Você que está em casa,